Mas, fundamentalmente, olhando, por exemplo, para este jogo, o que é que nós vemos? O Benfica reclama vários lances de grande penalidade, socorro-me das opiniões dos especialistas, quase todos apontam no sentido de haver talvez apenas uma sobre Prestiano e as outras não serem passíveis de grande penalidade. Este momento já é na sequência desse lance. Certo. Sim. Mas tu repara, eu não gosto de explicar os jogos por um penalti que não se marca. Há mais do que isso. Agora, é evidente, e é verdade, que às vezes há erros arbitrais que acabam por ser decisivos na forma como os jogos se terminam. Agora, não pode nunca ser a primeira explicação, o primeiro argumento, a primeira desculpa para justificar um mau resultado. Neste caso, o Benfica até está a falar em cima de uma vitória. Mas eu acho que é de facto uma estratégia. E no último jogo também. Exatamente, portanto, eu acho que é uma estratégia de comunicação. Não acho que seja exclusiva do Benfica. Nós vemos como é que os outros clubes também atuam. Estamos sempre a falar dos três queixinhas, vamos dizer assim. Há vezes, umas vezes uns mais, outros menos. Até se estranhou durante muito tempo que o Porto, mesmo no primeiro lugar da classificação, muitas vezes falasse no facto do Sporting estar a ser beneficiado pela arbitragem e o Porto estar a ser prejudicado, etc. E, na verdade, enquanto nós não mudarmos o paradigma, isto não vai a lado nenhum. Qual é a forma de mudar o paradigma? É aumentar o quadro sancionatório para interferências e pressões sobre a arbitragem. Como isto resulta da Liga e a Liga, de alguma forma, é a propriedade dos clubes, digamos que isto é uma pescadinha de rabo na boca. Está, de alguma forma, viciada essa questão. Mas queria também questionar-te, Zé, sobre uma outra temática, porque tu dizias que outros clubes também já reagiram à questão das arbitragens e até davas o exemplo do Futebol Clube do Porto, mas aí era uma questão... pelo menos parecia-me, Farella também falou algumas vezes, mas mais centralizada na direção. A direção tomava esse espaço. Aqui no Benfica está a acontecer uma coisa muito específica, que é José Mourinho muitas vezes critica as arbitragens na sala de imprensa e a comunicação acaba por depois, de alguma forma, suportar essas críticas de José Mourinho. Achas que há aqui um pouco a noção de que José Mourinho, neste momento, determina muito do que é a comunicação do Benfica? Sem dúvida. O Mourinho é o manager do Benfica, não há duas opiniões. Ele não é um mero e simples treinador, é um homem que, pelo seu estatuto, pela sua competência, pelo seu poder, pelo impacto que tem para dentro e para fora, evidentemente que, penso eu, que estará neste momento a afinar estratégias também ao nível da comunicação. Aliás, houve aqui há umas semanas notícias nesse sentido, que alguma coisa poderia estar a mudar no Benfica nessa matéria. Portanto, acho que isso é relativamente normal. Em todo o caso, é preciso dizer isto. Tu nunca ouves Mourinho ultrapassar determinados limites comunicacionais. Ele tem sido sempre... Apesar de nunca deixar de dizer aquilo que pretende dizer, é uma pessoa muito inteligente, muito cirúrgica e muito eficaz na forma como dirige a sua comunicação. Mas respondendo definitivamente à tua questão, sim, acho que há um completo alinhamento da comunicação do Benfica no que diz respeito ao futebol profissional, em consonância com aquilo que o seu treinador entende, sim. E Zé, neste momento, José Mourinho está também muito preocupado com a situação de um jogador no plantel. O Benfica está a tentar tudo para conseguir recuperar Óssenas a tempo do jogo com o Real Madrid. Esse é um cenário considerado muito difícil, mas ainda há esperança do departamento médico que o médio norueguês seja opção para Mourinho, mesmo que não consiga fazer os 90 minutos. Naturalmente, tudo dependerá da resposta de Óssenas aos tratamentos e às sucessivas reavaliações que serão feitas. O médio é visto como fundamental por Mourinho, ele que até ficou ligado ao momento épico da vitória sobre o Real Madrid ao fazer o cruzamento para Trubin. O reencontro na Luz está marcado para terça-feira e veremos, Zé, se Óssenas estará ou não nesse jogo. Pelo que visto, por exemplo, no último encontro do Benfica, achas que ficou visível a falta que Óssenas faz no meio-campo? Não, isso é completamente claro. Acho que ele é o patrão. E, obviamente, Mourinho não vai dedicar nesta nova vida de Óssenas, finalmente, no seu habitat natural e ao fim de 3 treinadores, parece que alguém finalmente viu onde é que ele efetivamente deve jogar. Sem prejuízo ele poder jogar noutras posições, porque é um jogador muito bom, é um jogador de rendimento, um jogador de equipa, mas de alto nível. Isso é completamente claro. Agora, eu acho que ele só vai jogar com o Real Madrid se estiver a 100%.
Se é verdade que ele teve um desconforto muscular, resta saber até que ponto é que essa situação fica completamente resolvida. Aquilo que eu vi do Benfica neste último jogo, nos Açores, foi uma equipa que, apesar de tudo, teve uma boa capacidade de resposta para a ausência de Ausnes, o que significa que, claramente, o coletivo, as dinâmicas estão a melhorar, estão a subir. O Benfica está claramente melhor do ponto de vista exibicional. Ao intervalo, o jogo estava praticamente sentenciado e reabriu depois daquele enorme frango, para não dizer peru, de Trubin. Mas até lá, o Benfica, mesmo sem Ausnes, foi uma equipa muito competente. E num jogo desta importância, Zé, com o Real Madrid, ainda para mais, Ausnes também esteve ligado àquele momento de muita felicidade Livre, não é? para os benfiquistas. É ele que bate o livre, que depois vai à cabeça de Trubin. Por ser este jogo, por haver também essa carga de estar envolvido nesse lance, é particularmente importante que a recuperação aconteça a tempo da próxima terça-feira. Sim, Mariana, mas repara, eu insisto neste ponto, tem que estar a 100%. Porque se for uma situação remendada do ponto de vista físico, se é verdade que se trata de um desconforto muscular, isto pode implicar que o Benfica queime uma substituição rapidamente. Se ele não estiver a 100%, é um jogo que vai ter um grau de exigência brutal. Desde que Ausnes esteja bem, é ele e mais 10. Porque é de facto Mas sempre foi, quer dizer, foi assim com o Schmidt, foi assim com o Bruno Lage e é assim com o José Mourinho. Ausnes joga sempre. Agora, ainda por cima, há o plus, dá 7, 8 jogos desta parte, ele estar a jogar numa posição onde claramente o Benfica beneficia da sua influência, pelo facto de estar numa zona fulcral, central, ter a coordenação, ser uma espécie de radar e se calhar do por jogo da estar equipa. Exatamente na posição em que deve estar, porque Exatamente. como é aquele jogador que faz muitas posições, por vezes também acaba por estar ali por várias zonas do terreno, é naquela posição que mais rende. Sim, ainda não ouvi jogar a ponta de lança e a guarda-redes, mas ainda não perdi as esperanças. Agora, em relação àquilo que ele faz em qualquer zona do campo, ele é muito bom, mas ali a jogar como médio centro é um jogador absolutamente nuclear e absolutamente decisivo para que a equipa jogue de forma mais fluida, mais harmoniosa, rodando a bola, circulando. Repara que o Benfica, neste momento, preserva muito mais a posse de bola, perdia com muita facilidade. Aliás, era um dos problemas, por exemplo, de Richard Rios. E, falando de Rios, estamos todos muito curiosos para saber como é que Mourinho vai reabsorver quando ele estiver em condições. Já agora, e está quase, não é? Tens alguma previsão para... Richard Rios também estava a tentar recuperar a tempo do Real Madrid. Certo. Tens alguma previsão de como é que José Mourinho vai lidar com essa questão no meio-campo? Eu acho que alguém vai ter que sair se Rios entrar e é provável que sim. Quer dizer, ocorre-nos assim de repente o nome de Barreiro. Mas Barreiro é um jogador que se tem mostrado muito importante também para Mourinho, que recorre sempre a ele e habitualmente tem sido titular desde que Rios saiu. Eu acho que o facto do Benfica ter agora várias alternativas, com o regresso de Luque Bacchio, com o regresso também de Bruma, que entretanto também não foi a opção para este jogo de São Miguel, eu acho que acabam por ser boas notícias para José Mourinho. Ele saberá com certeza como lidar com isto, mas de repente estava a haver um meio-campo do Benfica, peço desculpa, com Barrenetxea, com Ausnes e Rios, com Rafa nas costas do ponta de lança e 2 extremos, e um deles Luque Bacchio a prazo. Veremos se é isso que vai acontecer ou não. Vamos também ainda continuar a olhar para o Benfica. Eternizou o golo de Trubin ao Real Madrid nas paredes do Estádio da Luz. Depois da passagem aos play-offs da Liga dos Campeões, com um golo do guarda-redes ucraniano, o Benfica fez questão de colocar uma fotografia que retrata o momento nas paredes do Estádio da Luz. Ou seja, os jogadores do Real Madrid vão deparar-se com esta fotografia que estamos a ver na terça-feira antes do jogo, uma vez que foi colocada precisamente no túnel que dá acesso ao relevado. A imagem foi colocada dias depois do jogo e não em especial a pensar no confronto com o Real Madrid. Ainda assim, Zé, o Real Madrid passará por esta imagem, numa altura em que tanto se fala de decorações de balneários e de túneis. Este é um exemplo de uma decoração que não agride o adversário. Olhando assim para a fotografia, não consigo distinguir, mesmo de forma subliminar, ali algumas palavras que possam, entretanto, estar escritas e se calhar não sim, estão. Também me parece que não. Mas sim, claramente há aqui uma mensagem
dirigido ao Real Madrid. Já agora queria dizer que este momento de Trubin é absolutamente glorioso, mas não é disso que o Benfica está à espera. E está à espera que ele, na outra baliza, faça o trabalho que deve fazer. Aliás, José Mourinho já disse, nesta primeira mão do play-off, não irá mandar Trubin lá à frente, porque há um segundo jogo para fazer, independentemente do resultado que se verifique. Mas insisto, isto é um grande momento de glória para o Benfica, para Trubin, mas não é de um ponta de lança que se trata, é de um guarda-redes, e acho que é muito mais importante para o Benfica que ele faça o que tem a fazer e não aquilo, por exemplo, que fez em São Miguel. E por aí o Benfica já ficará muito bem servido se ele estiver à altura das necessidades que a equipa tem, e infelizmente isso nem sempre tem acontecido. Entretanto, vimos também, demos há pouco essa informação, Zé, que Mbappé foi poupado no jogo frente à Real Sociedade, a Arbeloa também, já o noticiámos, está com algum receio do que pode encontrar no Estádio da Luz, porque a verdade é que se calhar o Real Madrid também não esperava não sair com os oitavos de final garantidos do Estádio da Luz, e isso acabou por acontecer. Como é que achas que esse primeiro jogo vai determinar a atitude do Real Madrid, e já agora estava a poupar efetivamente Mbappé para estar a 100% da Luz? É possível que sim, mas primeira questão. O Benfica não está obrigado a nada neste play-off. O Benfica está obrigado a competir, a tentar fazer o melhor possível. Está a jogar contra o rei, como lhe chamou José Mourinho, e ele sabe do que fala porque já lá trabalhou durante 3 anos. Está a falar contra o recordista de vitórias nos campeões europeus, 15 taças, no antigo formato e no novo. É uma equipa que, obviamente, tem sobre si toda a pressão neste play-off, não é o Benfica. E se tu me perguntares qual é o resultado normal acontecer ao cabo das duas mãos, é o Real Madrid passar para os oitavos de final e o Benfica para casa. Quer dizer, eu acho que ninguém pode contrariar esta tendência que a eliminatória tem. Agora, acontece que em futebol é tudo possível. A 2 jogos é mais difícil. Se calhar o Real Madrid parte para esta eliminatória com um pouco mais de respeito e de noção de que pode efetivamente também perder com o Benfica. Até por isto, porque eu quando falo das 15 vitórias em taças de campeões europeus que o Real Madrid tem, estou a falar de história. A história pesa, as camisolas pesam. O Real Madrid, quando entra em campo, é uma equipa que evidentemente tem atrás de si um peso histórico que qualquer adversário sente. Acontece que no confronto Benfica-Real Madrid, o histórico também pesa, porque o Benfica tem vantagem ao longo dos tempos e das décadas em confrontos com o Real Madrid, o que é absolutamente extraordinário. Portanto, eu acho que o Benfica também vai fazer, ou tentar fazer, prevalecer esse histórico que tem no confronto direto com o rei da Europa, que é indiscutivelmente o Real Madrid. O Benfica não tem a obrigação de passar este play-off, mas também não tem a pressão que o Real Madrid tem. Isso pode ser benéfico. Eu acho que este jogo na terça-feira é um jogo muito interessante desse ponto de vista. Como é que o Real vai reagir neste comeback ao Estádio da Luz depois daquilo que passou? Perdeu por 4-2 e poderia ter levado bem mais golos, porque o Benfica desperdiçou muitos. O Benfica fez uma exibição espetacular, indiscutível, mas eu recordo que o Real Madrid foi 2 vezes lá abaixo e marcou 2 golos. É isto que caracteriza a equipa do Real Madrid, com jogadores como aquele que acabaste de identificar, Mbappé, que parece estar a ser preservado para o jogo da próxima terça-feira.